O vazio do espaço profundo estendia-se como um oceano sem fim. A nave Estrela Errante flutuava em silêncio, sua casca metálica refletindo o brilho distante de estrelas que pareciam olhos indiferentes. Dentro da cabine de comando, o ar era fresco, reciclado, com um leve zumbido dos sistemas vitais que ecoava como uma respiração constante. Doutora Helena Vasquez ajustou os óculos, seus olhos fixos na tela principal. Ela estava sozinha há meses, uma escolha deliberada para esta missão de exploração remota. O objetivo era simples: monitorar o rover autônomo enviado para a superfície de Epsilon 9, um asteroide rochoso no limite do sistema solar. Amostras de solo, dados geológicos, nada além do rotina da ciência. Mas naquela noite, algo mudou. Tudo começou com uma leitura isolada. O rover, batizado de Peregrino, havia se posicionado em uma cratera há 2 semanas. Seus sensores varriam o terreno árido, enviando pacotes de dados a intervalos regulares. Helena revisava os logs diários, anotando variações mínimas na composição mineral. O isolamento era o preço da precisão. Comunicações com a Terra demoravam horas, e o silêncio da nave era um companheiro familiar. Ela se movia devagar pela cabine, preparando o café sintético, sentindo o peso da gravidade artificial sob os pés. A missão estava no trilho. Pelo menos era o que os monitores diziam. Então veio o sinal. Às 02:47, horário da nave, o Peregrino transmitiu uma sequência anômala. Não era um erro óbvio, como uma falha de sensor ou interferência solar. Era uma flutuação no campo magnético local, um pico sutil que durou apenas segundos. Helena pausou, o copo de café a meio caminho da boca. Seus dedos dançaram sobre o teclado, ampliando o gráfico. O pico subia como uma onda solitária, depois desaparecia sem repetição. Estranho, murmurou para si mesma, a voz ecoando no vazio da cabine. Ela verificou os protocolos, recalibração automática, análise de ruído cósmico. Nada explicava aquilo. O rover continuou operando, enviando dados normais nos minutos seguintes, como se o incidente nunca tivesse ocorrido. Helena se recostou na cadeira, o coração batendo um pouco mais rápido. Podia ser um glitch, um eco de poeira carregada ou até uma falha no software. Mas o Peregrino era robusto, projetado para anos de operação solitária. Ela iniciou um diagnóstico remoto, os comandos viajando pelo vácuo a uma fração da velocidade da luz. A resposta veio minutos depois. Todos os sistemas nominais, nenhum dano, nenhuma anomalia residual. Ainda assim, o pico permanecia na memória do log, uma linha irregular que se destacava contra o padrão plano dos dados anteriores. Ela o salvou em um arquivo separado, marcando para revisão posterior. A missão prosseguia. Os dias seguintes trouxeram uma rotina reconfortante. Helena caminhava pelos corredores da nave, verificando os painéis de oxigênio e os jardins hidropônicos que forneciam sua comida. O asteroide Epsilon 9 girava devagar em sua órbita, uma rocha cinzenta pontuada por crateras antigas. O rover avançava metodicamente, perfurando o solo em busca de vestígios de água congelada ou minerais raros. As transmissões eram estáveis, com atrasos previsíveis. Helena registrava tudo em seu diário de bordo, a voz calma ecoando nos gravadores. Dia 147. Peregrino em posição Delta 3. Amostras coletadas sem incidentes. Campo magnético nominal. Mas à noite, quando as luzes diminuíam para simular o ciclo circadiano, o pico voltava à sua mente. Por que só uma vez? Por que não se repetiu? Uma leve vibração percorreu a nave, o que era comum. Ajustes de trajetória ou o zumbido dos propulsores. Helena se aproximou da janela de observação, o vidro espesso separando-a do abismo. Lá fora, o asteroide era um ponto escuro contra o tapeçaria de estrelas. Ela imaginou o rover lá embaixo, suas rodas girando sobre a poeira fina,
sensores piscando no escuro. Será que algo havia se aproximado? Uma sombra passageira, talvez uma partícula carregada pelo vento solar. Mas Epsilon 9 era estéril, sem atmosfera para sustentar ventos. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo tic-tac do cronômetro na parede. Na manhã seguinte, outra transmissão chegou. O peregrino havia se movido para uma nova seção da cratera, seus braços mecânicos estendendo-se para coletar uma amostra. Os dados fluíam: temperatura estável, radiação baixa, composição do solo previsível. Helena sorriu levemente, aliviada. A anomalia era um outlier, nada mais. Ela preparou um relatório preliminar para a Terra, editando o log para incluir o pico como possível artefato instrumental. Mas enquanto digitava, notou algo nos frames de vídeo enviados pelo rover. As imagens eram granuladas, transmitidas em baixa resolução para economizar banda. Na borda de uma foto, uma linha irregular no horizonte da cratera. Podia ser uma rachadura no terreno ou uma sombra projetada pelo sol fraco. Ela ampliou a imagem. O processador da nave zumbindo. A linha parecia curva, não natural, como as formações rochosas ao redor. Mas o vídeo seguinte, capturado minutos depois, mostrava o mesmo horizonte liso, sem traços. Helena franziu a testa, o estômago apertando. Coincidência? Ilusão óptica causada pela compressão de dados? Ela pausou o relatório, inclinando-se para a frente. O rover continuou sua rota, alheio. Mas agora, o silêncio da nave parecia mais pesado, como se o espaço ao redor escutasse. Ela verificou as comunicações com a Terra. O sinal de volta estava atrasado, mais do que o habitual. Uma interferência leve, talvez, ou algo bloqueando o caminho. O ar reciclado cheirava o mesmo, mas Helena sentiu um frio na nuca, como se olhos invisíveis a observassem através das paredes de metal. Se você está sentindo essa tensão crescendo como eu, considere se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, voltemos à história. O peregrino parou abruptamente em sua próxima transmissão. Não uma falha, mas uma pausa programada para análise. Helena aguardou, os minutos se estendendo como fios elásticos. Quando o dado chegou, era rotina novamente, exceto por uma variação mínima na umidade do solo, algo que não deveria existir em um asteroide seco. Ela anotou questionando. O pico magnético ecoava em sua mente. E agora isso. Pequenos desvios como sussurros no vazio. A nave estrela errante seguia em sua órbita solitária, mas Helena não conseguia afastar a sensação de que algo havia despertado lá embaixo, esperando o momento certo para se repetir. Ou pior, para mudar. Helena passou a noite em claro, os olhos fixos no monitor que piscava com os dados atrasados. O ar da cabine parecia mais denso, como se o reciclador lutasse para filtrar uma umidade invisível. Ela se levantou devagar, alongando os músculos rígidos e caminhou até o painel de controle. O peregrino havia retomado sua rota após a pausa, enviando imagens da cratera que pareciam idênticas às anteriores. Rochas cinzentas, poeira fina assentando em sulcos antigos. Mas a variação na umidade persistia nos logs. Uma fração de porcentagem, quase imperceptível, como suor em uma superfície seca. Helena verificou os calibradores do sensor. Tudo nominal. Ela murmurou para o gravador. Dia 148. Anomalia ambiental detectada. Possível contaminação de poeira interestelar. A voz saiu baixa, ecoando no silêncio. A nave orbitava em silêncio, o zumbido constante dos motores uma âncora fraca contra o vazio lá fora. Helena preparou uma refeição simples, barras nutritivas e água reidratada, mas o sabor era insosso como poeira na boca. Seus pensamentos voltavam ao pico magnético, agora ligado a essa umidade fantasma. Coincidências? Ou padrões emergindo devagar como rachaduras em gelo fino?
Ela iniciou uma varredura espectral remota, os comandos fluindo para o rover como fios invisíveis pelo vácuo. A resposta demorou mais do que o esperado, um atraso de minutos que se esticou como uma respiração contida. Quando chegou, os dados mostravam o peregrino imóvel novamente, seus braços recolhidos. Não uma falha, mas uma detecção de movimento sísmico mínimo. Vibrações no solo, como se algo pulsasse abaixo da superfície. Ela ampliou o gráfico. Linhas suaves, quase rítmicas, subindo e descendo em intervalos irregulares. Não como tremores de impacto de meteoros que eram bruscos e isolados. Isso era deliberado. Helena sentiu um arrepio na espinha, o tipo que vem do frio interno, não do ar-condicionado. O asteroide era morto, um resquício de colisões antigas, sem atividade tectônica. Ela checou os bancos de dados da missão. Epsilon 9 catalogado como inerte. Ainda assim, o rover registrava. Ela enviou um comando para a rotação de câmera, buscando ângulos amplos da cratera. As imagens retornaram granuladas, o horizonte borrado pelo pó em suspensão. Nada fora do comum. Mas em um frame, no canto inferior, uma sombra alongada que não combinava com a posição do Sol. Ela pausou a sequência, o coração acelerando. Pausou e reproduziu. A sombra se movia sutilmente, como se o terreno respirasse. O silêncio da nave se aprofundou. Helena se afastou da tela, caminhando pelos corredores estreitos. As luzes de emergência piscavam em amarelo suave. Um protocolo automático para economizar energia. Ela tocou a parede fria, sentindo as vibrações da estrutura. Isolamento absoluto. Meses sem contato humano, só o eco de sua própria voz nos gravadores. A Terra estava a horas de distância em sinal. Um planeta azul que parecia um sonho distante. E agora, isso. Ela voltou à cabine, os passos ecoando como batidas em um tambor vazio. O relatório para o centro de controle esperava, mas ela hesitou. Enviar agora poderia acionar protocolos de abortagem, trazendo a missão a um fim prematuro. Ou pior, ser ignorado como ruído. Só mais um ciclo, pensou. Observar. As horas se arrastaram. O peregrino avançou alguns metros, perfurando uma nova amostra. Os dados fluíram, minerais comuns, traços de silício e ferro. Mas a umidade subiu ligeiramente e o movimento sísmico se repetiu, fraco, mas presente. Helena monitorava em tempo real, os olhos ardendo de cansaço. Uma notificação piscou. Interferência na transmissão de vídeo. Os frames chegavam fragmentados, pixels dançando como estática em uma tela velha. Ela ajustou o receptor, mas o problema persistia. Em um vislumbre claro, o rover capturou algo na borda da cratera. Uma forma, não uma rocha, mas algo que se erguia devagar, como uma estrutura se desdobrando do solo. Curvas suaves, metálicas, orgânicas. A imagem congelou antes de se resolver, o sinal cortando em estalos de ruído. Helena se inclinou para frente, o fôlego preso. Reproduziu o clipe uma dezena de vezes. A forma era distante, talvez a quilômetros. Uma silhueta contra o horizonte poeirento. Movia-se, ou era o rover que tremia? Ela ampliou, mas a resolução baixa traía, transformando contornos em borrões. Podia ser uma ilusão, um reflexo no sensor óptico. Mas o pulso magnético ecoava na memória. E agora isso. Algo observava de volta. Ela sentiu os pelos da nuca se eriçarem, como se o vazio além da janela respondesse. A nave parecia menor, as paredes se fechando devagar. Ela verificou os sensores externos, tudo quieto, nenhum objeto próximo, nenhuma alteração na órbita. Mas o atraso nas comunicações com a Terra crescia, agora beirando 1 hora extra. Bloqueio ou algo absorvendo o sinal? A noite simulada caiu, as luzes diminuindo para um brilho crepuscular. Helena se deitou na cabine de descanso, mas o sono não veio. Seus olhos se fixavam no teto, onde sombras dançavam com o leve balanço da nave.
O peregrino enviou um último pacote antes do ciclo de repouso, dados nominais, mas com uma nota anexada pelo software autônomo. Detecção de padrão não catalogado. Ela leu as palavras na tela, o estômago revirando. Padrão, como o pico, a umidade, as vibrações, camadas se acumulando, invisíveis até se tocarem. Ela imaginou o rover lá embaixo, sozinho na cratera escura, rodas paradas enquanto algo se aproximava devagar. Não um ataque, mas uma presença. Observando, esperando que ela notasse. No escuro da cabine, o zumbido dos sistemas soava diferente, como um sussurro interrompido. Helena apertou os olhos, forçando o sono, mas a dúvida se instalava. Uma semente crescendo no silêncio. O que se movia lá embaixo não era erro humano, era algo além, reagindo à sua vigilância. E se aproximando passo a passo, sem pressa. O asteroide girava, indiferente, mas Helena sentia o peso de olhos invisíveis, não só no rover, mas na nave, no vazio ao redor. O isolamento não era mais plano. Algo o preenchia devagar, como um sopro no vácuo. Ela se virou na cama, o coração ecoando no peito. Amanhã, mais dados, mais respostas ou mais perguntas. O peregrino esperava, e com ele o que quer que tivesse acordado. Helena acordou com um alarme suave, o ciclo diurno simulando um amanhecer que nunca chegava de verdade. O ar da cabine estava parado, como se a reciclagem tivesse hesitado durante a noite. Ela se sentou na cama, os lençóis sintéticos grudando na pele úmida de suor frio. O monitor piscava ao lado, exibindo o resumo noturno do peregrino. Dados estáveis, mas com uma nota persistente sobre o padrão não catalogado. Ela esfregou os olhos, tentando afastar o peso nos ombros. Isolamento fazia isso, transformava noites em espelhos de dúvidas. Mas aquilo não era imaginação. Os logs estavam lá, linhas frias de números que não mentiam. Ela se levantou devagar, os pés tocando o chão metálico que vibrava levemente com o pulso da nave. A estrela errante orbitava em silêncio, um casulo de metal flutuando no nada. Helena caminhou até a estação de comando, o café sintético já pronto no dispensador, seu aroma artificial, um lembrete de rotinas quebradas. O rover havia reiniciado sua operação ao amanhecer local do asteroide, enviando os primeiros pacotes. Imagens da cratera, poeira assentando em padrões suaves, rochas imóveis sob o sol fraco. Mas a umidade subira novamente, uma fração a mais, como se o solo exalasse algo preso a eras. Ela anotou no diário, a caneta tremendo ligeiramente na mão. Dia 149. Persistência de anomalia ambiental. Investigação em andamento. Os comandos fluíram para o peregrino. Avance para o setor leste da cratera. Escaneie em profundidade. A resposta demorou. O atraso agora, uma presença constante, como um eco que se alongava. Quando chegou, os dados mostravam o rover em movimento, rodas traçando sulcos na poeira. Mas o movimento sísmico retornara, mais ritmado, como batidas distantes em uma porta fechada. Helena ampliou o gráfico, os picos subindo em intervalos que pareciam intencionais, não aleatórios, como impactos de micrometeoros. Ela pausou, o coração ecoando no peito. Podia ser o rover detectando sua própria vibração, um erro de feedback, ou algo respondendo, sentindo a presença mecânica como uma intrusão. A nave zumbia ao redor, os painéis de controle iluminados em tons azuis suaves. Helena verificou as comunicações com a Terra. O sinal de ida e volta esticava-se para além do limite, horas virando um abismo. Ela enviou um relatório abreviado, omitindo os detalhes mais estranhos. Anomalias menores observadas. Missão prossegue. Mas enquanto digitava, uma notificação piscou. Perda parcial de sinal do rover. Não total, mas fragmentos, como se algo interferisse no caminho. Ela ajustou as antenas, o processo automático rodando em loops. Lá fora, pelo vidro da janela,
Epsilon 9 girava devagar, uma esfera cinzenta salpicada de sombras que pareciam se aprofundar. Os frames de vídeo começaram a chegar, irregulares. O peregrino avançava, sua câmera principal varrendo o horizonte. Helena assistia em tempo quase real, os segundos se estendendo. A cratera se abria à frente, paredes erodidas por colisões antigas. Nada se movia. Até que, em um ângulo lateral, uma distorção surgiu. Não uma sombra, mas uma curvatura no ar, como calor subindo de uma superfície invisível. Ela congelou a imagem, ampliando. Pixels tremiam, mas ali estava, uma forma alongada, parcialmente oculta pela borda da cratera, erguendo-se devagar. Não rocha, não equipamento, algo que se dobrava, como membros se esticando após um longo repouso. A transmissão cortou por segundos, estática preenchendo a tela. Helena recuou na cadeira, o fôlego superficial. Reproduziu o clipe, o loop rodando em silêncio. A forma era vaga, distante, talvez centenas de metros, mas se movia com uma lentidão deliberada, como se testasse o ar rarefeito. Orgânica, estrutura. A resolução baixa traía, deixando contornos em névoa. Ela sentiu o estômago revirar, uma náusea que subia da dúvida. Isolamento absoluto fazia a mente pregar peças, transformando poeira em monstros. Mas o padrão nos logs ecoava. Pico, umidade, vibrações. Agora isso. Algo reagia ao rover, à sua vigilância. Ela murmurou para o gravador. Visualização parcial de anomalia, forma não identificada, manter distância. A nave parecia menor, as paredes de metal pressionando como um abraço indesejado. Helena se levantou, caminhando pelos corredores para dissipar a tensão. O jardim hidropônico brilhava em luzes artificiais, folhas verdes, um contraste fraco contra o cinza. Ela tocou uma planta, sentindo a umidade real das folhas, diferente daquela fantasma no asteroide. Mas até ali, o ar parecia carregado, como se o silêncio da nave escutasse seus passos. De volta à cabine, o peregrino enviara mais dados. O movimento sísmico intensificara ligeiramente, sincronizando com o avanço do rover, como se o solo respondesse, guiando ou alertando. Ela iniciou um protocolo de segurança. Pare o rover, entre em modo de observação passiva. O comando viajou pelo vácuo, demorando mais do que nunca. Enquanto esperava, uma vibração sutil percorreu a estrela errante. Não dos propulsores, mas algo externo, como uma onda magnética roçando a casca. Helena checou os sensores. Flutuação no campo, idêntica ao pico original. Só uma vez, breve, desaparecendo. Seu coração disparou. Coincidência? Ou algo se estendendo, alcançando a órbita? Ela se aproximou da janela. O asteroide abaixo, um disco escuro. Imaginou olhos se abrindo na superfície, não biológicos, mas presentes, observando de volta através das camadas de rocha e vácuo. A resposta do rover chegou. Comando recebido, posição mantida. Mas os sensores detectavam agora uma alteração na composição atmosférica. Traços de gás não catalogado, exalando da cratera. Helena pausou, os dedos imóveis no teclado. Epsilon 9 era estéril, sem liberação possível. A forma na imagem anterior ecoava na mente, se movendo devagar, talvez se aproximando. Ela sentiu o isolamento como um peso vivo. Meses sozinha, transformando dúvida em certeza paranoica. Estava sendo observada, não só pelo rover, mas por algo que acordara com sua chegada. Erro humano? Pressão acumulando falhas. Ou pior, a missão havia perturbado um equilíbrio antigo, invisível até agora. As horas se arrastaram em um ritmo opressivo. O peregrino permaneceu imóvel, enviando leituras estáticas. A forma não reapareceu nos frames, mas a interferência no vídeo persistia, frames borrados como se algo bloqueasse a visão. Helena evitou o relatório completo para a Terra, o atraso agora um véu protetor.
Ela se sentou no escuro da cabine, as luzes baixas projetando sombras longas. O zumbido dos sistemas soava como respiração alheia, pausando em intervalos irregulares. Algo esperava lá embaixo, paciente, reagindo à sua hesitação. O vazio do espaço não era mais vazio. Preenchia-se devagar, com presenças que se moviam no canto do olho, nunca se revelando por completo. Se você sente esse desconforto se instalando como Helena, inscreva-se no canal para acompanhar o desfecho. Agora, a tensão continua. Helena fechou os olhos, mas a imagem da forma permanecia, uma silhueta incompleta gravada na retina. O peregrino esperava na cratera, e com ele o que quer que pulsasse abaixo. A nave orbitava em círculos eternos, mas o ciclo se quebrara. Algo observava, e o silêncio respondia. Helena abriu os olhos no escuro da cabine, o brilho fraco do monitor cortando as sombras como uma lâmina incerta. O ciclo noturno ainda pairava, mas o sono havia se dissolvido em fragmentos de imagens. A forma na cratera, curvando-se devagar, como se testasse o peso do ar rarefeito. Ela se sentou na cama, o tecido sintético rangendo sob seu corpo. O ar reciclado fluía constante, mas agora carregava um cheiro sutil, metálico, como poeira de asteroide infiltrando-se pelas vedações. Impossível, claro. A nave era selada. Ainda assim, o desconforto se instalava, uma coceira na mente que não passava. Ela se levantou, os pés frios contra o piso. A estrela errante zumbia em sua órbita preguiçosa. Um som que antes era reconfortante, agora parecia um eco distante de algo maior. Helena caminhou até a estação de comando, as luzes automáticas acendendo em sequência suave. O peregrino enviara dados durante a noite, estáveis, nominais. Mas o padrão não catalogado persistia nos logs, uma anotação repetida pelo software como um sussurro insistente. Ela ampliou os gráficos, linhas que subiam e desciam em ritmos que evocavam pulsos, não mecânicos, mas vivos, hesitantes. A umidade no solo havia estabilizado, mas o gás não catalogado se espalhava, traços finos se misturando à poeira. O atraso nas comunicações com a Terra agora era um abismo, horas se estendendo em silêncio rádio. Helena enviou um ping de teste, o sinal partindo como uma flecha no vácuo. Sem resposta imediata. Ela se recostou na cadeira, os óculos escorregando no nariz suado. Isolamento absoluto, meses sozinha, com o rover como única companhia. E agora isso, desvios que se acumulavam como camadas de dúvida. Podia ser pressão, o peso da missão corroendo sua percepção. Erro humano, sim, mas os dados não mentiam. Eles sussurravam. Uma vibração sutil percorreu a nave, mais suave que antes, como um toque na casca externa. Helena checou os sensores. Flutuação magnética novamente, breve, idêntica ao pico original. Seu estômago apertou. Não era o rover dessa vez. Era aqui, na órbita. Algo roçava o escudo, invisível aos radares. Ela iniciou uma varredura completa, os monitores piscando em padrões azuis. Nada. Espaço limpo, asteroide inerte abaixo. Mas a sensação permanecia, como olhos pressionados contra o vidro da janela de observação. Ela se aproximou, o reflexo de seu rosto pálido sobrepondo-se ao disco cinzento de Epsilon 9. Sombras na cratera pareciam mais profundas, vales que se moviam com o giro lento. O peregrino despertou com o amanhecer simulado do asteroide, enviando frames matinais. Helena assistia, o fôlego contido. O rover estava imóvel, conforme o comando, suas rodas afundadas na poeira fina. A câmera varria o horizonte em ângulos amplos, capturando o vazio árido. Nada. Até o frame seguinte. Uma distorção no canto da imagem, não estática, mas movimento. Lento, deliberado. A forma reapareceu, mais próxima agora, talvez metros em vez de centenas.
curvas se desdobrando como se emergisse do solo, parcialmente velada pela poeira em suspensão. Não inteira, só um braço, uma extensão que se curvava para o rover, testando. A transmissão hesitou, pixels tremendo antes de cortar. Helena pausou o clipe, o loop rodando em silêncio opressivo. A forma era vaga, silhueta contra o cinza, mas se movia com uma graça que não pertencia a rochas ou vento inexistente. Orgânica, artificial, algo que reagia à luz fraca do sol distante, esticando-se como se sentisse o olhar dela através das lentes. Seu coração batia em eco com as vibrações antigas, o isolamento transformando visão em pavor. Ela murmurou para o gravador, a voz rouca. Dia 150. Contato visual parcial. Entidade não identificada aproximando-se. Protocolo de evasão iniciado. Mas hesitou no comando. Parar o rover? Recuar? Ou observar mais? Arriscando o quê? A nave respondeu com outra vibração, mais insistente, como se o vácuo respondesse à sua indecisão. Helena verificou os sistemas vitais. Oxigênio nominal, gravidade artificial estável. Mas o ar parecia mais denso, carregado de umidade que os sensores não registravam. Ela caminhou pelos corredores, as paredes de metal refletindo sua silhueta solitária. O jardim hidropônico estava quieto, folhas imóveis sob as luzes. Ela tocou uma, sentindo a umidade real, viva. Diferente daquela fantasma no asteroide. Mas até ali, o silêncio da nave escutava. Pausas nos zumbidos como respirações contidas. Estava sendo observada, não só pelo rover, mas daqui, do alto. Algo se estendia pelo vácuo, ligando superfície à órbita em fios invisíveis. De volta à cabine, o sinal do peregrino retornou fragmentado. O rover detectava proximidade agora, sensores de movimento ativados, luzes piscando em alerta autônomo. A forma estava mais perto, contornos se definindo em flashes, curvas suaves, pulsando levemente, como se respirasse o gás exalado. Não atacava, não se revelava. Apenas se aproximava devagar, reagindo à presença mecânica como a um convite. Helena enviou o comando de recuo. Gire, afaste-se da cratera. A resposta demorou, o atraso um véu que sufocava. Quando veio, o rover obedeceu, rodas girando na poeira. Mas os frames mostravam a forma pausando, como se observasse a retirada, depois se retraindo devagar no solo, incompleta, um mistério se dissolvendo na névoa poeirenta. O pulso magnético veio novamente na nave, mais forte, ecoando o do rover. Helena sentiu um frio na nuca, o tipo que vem de ser visto no escuro. Ela se sentou, os olhos fixos na tela vazia. O relatório para a Terra esperava, mas agora era inútil. O atraso engolia tudo. A missão se desfazia em camadas de dúvida, erro humano, pressão existencial ou algo além despertado por sua chegada. O peregrino recuava, mas a sensação persistia. Algo observava ainda no silêncio do asteroide, no vácuo ao redor. Não desaparecia. Esperava, paciente, como se o ciclo se repetisse em formas novas. Helena apagou as luzes, o escuro da cabine envolvendo-a como um abraço. O zumbido dos sistemas suavizou, mas o silêncio entre as pausas crescia, preenchido por presenças invisíveis. O rover transmitia dados nominais agora, a forma retraída, o padrão não catalogado silenciado. Mas ela sabia, não era o fim. Algo pulsava abaixo, estendendo-se devagar pelo espaço, reagindo à sua consciência. Isolamento não era mais vazio, era cheio de olhos que não piscavam. A estrela errante orbitava em círculos eternos, mas o abismo respondia, sussurrando promessas não repetidas. E Helena esperava no escuro o próximo pico que viria, ou não.